A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja bem-vindo a este canal que compartilha meditações, estudos, leituras e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Hoje nós vamos ler o Evangelho de Marcos, no capítulo 15. O capítulo 15 fala basicamente sobre a condenação do Senhor Jesus Cristo. Então, no versículo 1 diz: E logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes e os anciãos e os escribas e todo o sinédrio tiveram conselho. E amarrando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. Verso 2: E Pilatos lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? E ele, respondendo, disse-lhe: Tu o dizes. Versículo 3: E os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. Versículo 4: E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: Nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti. Versículo 5: Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Verso 6: Ora, no dia da festa, costumava soltar-lhes um preso qualquer que eles pedissem. Versículo 7: E havia um chamado Barrabás, que, preso com outros amotinadores, tinha num motim cometido uma morte. Versículo 8: E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhes tinha feito. Versículo 9: E Pilatos lhes respondeu, dizendo: Quereis que vos solte o rei dos judeus? Versículo 10: Porque ele bem sabia que por inveja os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Versículo 11: Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. Versículo 12: E Pilatos, respondendo-lhes, disse outra vez: Que quereis, pois, que faça daquele a quem chamais rei dos judeus? Versículo 13: E eles tornaram a clamar: Crucifica-o. Versículo 14: Mas Pilatos lhes disse: Mas que mal fez? E eles cada vez clamavam mais: Crucifica-o. Versículo 15: Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhes Barrabás, e açoitado Jesus, o entregou para que fosse crucificado. Versículo 16: E os soldados o levaram para dentro do palácio, à sala da audiência, e convocaram toda a corte. Versículo 17: E vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. Versículo 18: E começaram a saudá-lo, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. Versículo 19: E feriram-no na cabeça com uma cana, e cuspiram nele, e postos de joelhos, o adoravam. Versículo 20: E havendo-o escarnecido, despiram-lhe a púrpura, e o vestiram com as suas próprias vestes, e o levaram para fora, a fim de o crucificarem. Versículo 21: E constrangeram um certo Simão Cireneu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo a que levasse a cruz. Verso 22: E levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por da caveira. Versículo 23: E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. Versículo 24: E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre ele sortes, para saber o que cada um levaria. Versículo 25: E era a hora terceira, e o crucificaram.
Versículo 26. E por cima dele estava escrita a sua acusação: o rei dos judeus. Versículo 27. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à esquerda. Versículo 28. E cumpriu-se a escritura que diz: e com os malfeitores foi contado. Verso 29. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ah, tu que derribas o templo e em 3 dias o edificas. Versículo 30. Salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Verso 31. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes, com os escribas, diziam uns para os outros, zombando: salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. 32. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. Verso 33. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Verso 34. E à hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Isto é, isso traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? 35. E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: eis que chama por Elias. Versículo 36. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. Verso 37. E Jesus, dando um grande brado, expirou. 38. E o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. 39. E o centurião que estava defronte dele, vendo que assim clamando expirara, disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Versículo 40. E também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé. Versículo 41. As quais também o seguiam e o serviam, quando estava na Galiléia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. 42. E chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. Versículo 43. Chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. 44. E Pilatos se admirou de que já estivesse morto, e chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. Verso 45. E tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José. 46. O qual comprara um lençol fino, e tirando-o da cruz, o envolveu nele, e o depositou num sepulcro lavrado numa rocha, e revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. Verso 47. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o punham. Então, esse texto de Marcos, no capítulo 15, nos traz a informação de como foi a condenação de Jesus. Nós lemos no capítulo 14, que já está aqui no canal, sobre o momento em que Jesus foi entregue. Isso foi numa quinta-feira, no período da noite, quando Jesus celebrou a ceia. O Evangelho de João conta que Jesus realizou o lava-pés dos discípulos, celebrou a ceia e depois da ceia, Judas se afastou para entregar Jesus. Jesus e seus discípulos foram até o Monte das Oliveiras. No Monte das Oliveiras, Jesus fez alguns discursos que foram os últimos discursos
que estão contados no Evangelho de João, e depois ele chegou a um jardim que fica no Monte das Oliveiras, que se chama Getsêmani. Nesse jardim, Jesus conversou mais com os discípulos e tomou depois Pedro, Tiago e João e foi para um local retirado ali mesmo no Monte das Oliveiras para oração. Deixou os três em oração, foi um pouco à frente para orar a sós com Deus. Orou a Deus por 2 vezes, na terceira vez disse para os seus discípulos que era o momento dele ser entregue. Quando estava descendo, estava ali, Judas chegou com as pessoas que o entregaram, que vieram para capturar Jesus. Levaram Jesus para a casa do sumo sacerdote. Na casa do sumo sacerdote, ele foi interrogado sobre se era o Filho de Deus. E manteve-se Jesus preso ali. E aí começa o capítulo 15, com o amanhecer da sexta-feira, com os sacerdotes e os escribas reunindo o conselho e levando Jesus para ser entregue a Pilatos. O Evangelho de Marcos, pela leitura que nós fizemos aqui do capítulo 15, relata que o diálogo que Jesus teve com ele foi muito rápido. Jesus não teve um diálogo muito grande. Pilatos perguntou para ele na primeira vez: "Você é o rei dos judeus?" E Jesus olhou para ele e disse: "Você está dizendo, você está dizendo." Depois os sacerdotes ficaram ali perto de Pilatos acusando Jesus, dizendo que ele se dizia rei de Israel. Aqui a condenação de Jesus vinha porque na época de Jesus o povo de Jerusalém, o povo de Israel, estava sob o domínio do Império Romano. Então, se alguém se proclamasse rei, estaria apresentando uma demonstração de poder, de revolução, de não aceitação da submissão do povo ao Império Romano. Então, quando Pilatos diz: "Você é o rei dos judeus?", se Jesus respondesse: "Sim, eu sou o rei dos judeus", Pilatos o condenaria, dizendo: "Então você está se insurgindo contra Roma, está se levantando contra o rei." Mas Jesus não respondeu nada. E Jesus não respondeu nada porque a sua condenação tinha de ser uma condenação inocente. Da maneira como Jesus morreu inocente, porque Jesus tinha o direito de permanecer em silêncio diante dos seus acusadores. Então os acusadores disseram: "Nós estamos dizendo que ele diz que é o rei dos judeus e queremos impor a ele a condenação." E Pilatos logo percebeu que o sumo sacerdote e os escribas estavam testificando contra Jesus porque tinham inveja das obras que ele operava. E Pilatos interrogou a Jesus por mais 2 vezes, mas Jesus nada respondeu, e então, como Jesus se manteve em silêncio, Pilatos foi até a multidão, em razão da tradição que se havia de se soltar um dos condenados, e perguntou a eles: "Quem vocês querem que seja solto? O que eu devo fazer com Jesus?" E como nós lemos aqui no texto, quando o povo começou a clamar para que Jesus fosse crucificado, ele quis, aqui no versículo 15, satisfazer a multidão. Pilatos poderia, pelo poder que tinha, livrar a Jesus, mas ele estava preocupado em satisfazer a multidão. Tem muitas pessoas que, diante de uma situação
de uma reunião, de uma proposta que recebem, preferem agradar os seus amigos, preferem agradar a multidão, preferem agradar as pessoas que estão à sua volta e deixam de cumprir a justiça. Pilatos tinha bem conhecimento de que Jesus era inocente, tinha conhecimento de que Jesus estava sendo julgado em razão da inveja dos seus opositores, mas vendo que a multidão poderia ser agradada com a sua atitude, preferiu preservar a sua popularidade, preferiu preservar o seu cargo, preferiu manter-se naquela posição. E foi assim que Jesus foi entregue para a morte. De acordo com o texto, ele foi entregue aqui para, logo que ele foi entregue para a morte, os soldados o tomaram e ridicularizaram Jesus, colocando-lhe uma veste de púrpura e o levaram para fora, colocaram uma cana para ridicularizarem a Jesus. Quando Jesus tomou a cruz para carregar até o lugar da caveira, até o Gólgota, que foi o lugar onde a sua cruz foi fixada para que ele fosse pendurado naquele madeiro, ele, em dado momento, não suportou carregar aquela cruz e Simão Cirineu, que estava passando, que estava vindo do campo, foi obrigado a carregar a cruz ali para Jesus. Na sua crucificação deram vinho para que ele bebesse com mirra, mas ele não tomou. Dividiram as vestes dele. E quando Jesus foi crucificado, segundo o versículo 25 do evangelista Marcos, era a hora terceira. A hora terceira, podemos dizer, eram 9 horas da manhã. 9 horas da manhã. E por cima dele estava a acusação, o rei dos judeus. E ele foi crucificado com 2 salteadores para que se cumprissem as escrituras. Então passaram por ele e disseram: você que disse que derruba o templo e eu edifico em 3 dias, salve a si mesmo agora. Salvou os outros e agora não pode salvar a si. No versículo 33, nós vemos que foi chegada a hora sexta. A hora sexta seria meio-dia. Houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Então, do meio-dia até as 15 horas, durante 3 horas, a terra, ali onde Jesus foi crucificado, se converteu em trevas. E às 15 horas, que é a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lema sabachthani, que é: Deus meu, por que me desamparaste? E os que ouviam ali disseram que ele clamava por Elias, pegaram uma esponja com vinagre, colocaram numa cana e deram para que Jesus bebesse. Segundo alguns estudiosos da palavra, na época de Jesus, usava-se um caniço e esponjas em banheiros públicos e colocava-se vinagre nesses banheiros públicos para que as pessoas usassem para fazer a limpeza, a asepsia, depois de usarem aqueles banheiros públicos. E segundo esses estudiosos, essa esponja que pegaram era uma dessas esponjas de banheiro público com vinagre para entregarem a Jesus. Não é dito se a esponja estava limpa ou suja, mas mesmo que a esponja estivesse limpa, a atitude de tomar a esponja que era usada nos banheiros para se fazer a limpeza, a asepsia do corpo depois do uso do banheiro era um ato humilhante diante do Senhor. E Jesus expirou. Quando Jesus expirou, o véu
que estava ali no templo se rasgou em dois de alto a baixo. E o centurião que estava ali, vendo que isso acontecera, viu que Jesus era o Filho de Deus. Ele percebeu os sinais. E ele falou, esse homem era o Filho de Deus. Estavam ali algumas mulheres, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e os que foram com ele. Era o dia da preparação, e um senador, José de Arimateia, tomou um lençol fino que ele tinha comprado, tirou Jesus da cruz, o envolveu nesse lençol e o colocou na sepultura com uma pedra. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o punham. Esse lençol fino em que Jesus foi envolvido, né, é conhecido como Santo Sudário. E dizem que uma parte desse lençol está em alguns museus do mundo e eles ficam discutindo qual o valor desse lençol. Mas o texto de Marcos, capítulo 15, fala em resumo, mostra que a crucificação de Jesus na sexta-feira, que ele morreu no lugar chamado Gólgota, que é o lugar da caveira. Mostra que Jesus foi colocado diante de Pilatos, que poderia ter inocentado Jesus, mas preferiu agradar a multidão. O que esse texto nos traz de reflexão é: você segue a Jesus ou você prefere agradar a multidão? E mostra também que Jesus de fato era o Filho de Deus. Os sinais que ocorreram logo ao meio-dia, quando todo o local ficou em trevas, e logo que ele expirou, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, são sinais que Deus deixou de que ele abandonou o Filho por um momento, para que todos os pecados da humanidade ficassem depositados nele. E naquele momento Deus se ausentou de Cristo e as trevas tomaram conta daquele lugar em que ele estava. Mas, logo depois que ele expirou, o véu do templo se rasgou como sinal de que com a morte de Cristo, o véu que separava a humanidade de Deus foi rasgado pelo sacrifício que foi oferecido pelo Senhor Jesus. E hoje, todo aquele que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador tem acesso direto ao Pai e pode chamá-lo inclusive de Paizinho. E Paulo, falando a respeito da importância do sacrifício de Jesus, escreveu em Romanos, no capítulo 8, no versículo 15, que por Jesus nós podemos chegar até Deus e chamá-lo Abba Pai, que significa Paizinho. Que por Jesus, em Romanos, no capítulo 5, no versículo 1, nós estamos justificados dos nossos pecados. Em Jesus, o mesmo Paulo escreve em Romanos, no mesmo capítulo 5, nos versículos 10 e 11, nós fomos reconciliados com Deus. E em Jesus, o mesmo Paulo, como nós já fizemos menção, e no mesmo livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 15, fala que podemos chamar a Deus de Abba, ou seja, de Paizinho. Então, o sacrifício de Jesus confirmou a nós a oportunidade de estarmos diante de Deus, de termos acesso direto a Deus. E esse acesso direto é exclusivo por Jesus Cristo. Não há necessidade de nenhuma adoração e de nenhuma criação de imagens ou estátuas de qualquer dos santos que foram santos homens de Deus, como Pedro, Tiago, João, André e tantas pessoas que ao longo da história sacrificaram as suas vidas pelo reino de Deus, pelo amor a Deus. Eles apenas cumpriram o seu papel, o chamado para o qual foram convocados por Deus, seguindo a Jesus Cristo.
É por meio de Jesus Cristo, a quem fazemos as nossas orações e rogamos ao Pai, que recebemos toda sorte de bênçãos e de vitórias. É por meio de Cristo que recebemos a salvação, que recebemos a justificação dos pecados, a reconciliação com Deus e o acesso livre e direto ao Pai. E ele permanece para sempre, depois que subiu aos céus, ao lado de Deus, intercedendo pelos santos, justificando a todos dos seus pecados e realizando o papel de Salvador da humanidade. Essa é a mensagem a meditação, a leitura e o estudo aqui do capítulo 15 do Evangelho de Marcos. Se você gostou desse conteúdo, dá um like para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas e se inscreve no canal para receber outros vídeos com esses conteúdos com base nas Escrituras. Deus abençoe na graça e na paz de Jesus Cristo.